aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio e no íntimo do nosso coração rezemos com a cabeça inclinada, com os olhos fechados, pedindo o Espírito Santo para nos ajudar a compreender os desígnios de Deus. Amém. Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasse o teu Santo Espírito? Pergunta-nos a primeira leitura do livro da sabedoria. Nós perguntamos a Deus, e a palavra de Deus nos questiona: o que é que possibilita a gente a compreender os desígnios de Deus? É Deus que dá sabedoria, enviando do alto o Espírito Santo. A compreensão das coisas de Deus não é resultado de esforços meramente humanos. É resultado da abertura nossa a uma iniciativa generosa de Deus, que criando-nos e dando-nos todas as possibilidades, nos capacita e nos qualifica para que compreendamos o que Ele quer de nós. E o que é que Ele quer de nós? Hoje, nessa manhã de domingo,
lá em Roma, o Santo Padre, o Papa Francisco, canonizou Madre Teresa de Calcutá, a nossa nova santa. A ela uma salva de palmas. Uma grande santa. Na sua homilia, o Papa Francisco dizia: muitos de nós teremos dificuldade de chamá-la de Santa Madre Teresa, porque já temos uma familiaridade tão grande de chamá-la de Madre Teresa. Isso não a diminui. E nem, tão bonito isso, né? Isso não diminui a grandeza. Pelo contrário, mostra o quão próxima ela é de nós. Porque ela ensinou-nos a compreender os desígnios de Deus a partir dessa escolha corajosa que Jesus nos apresenta. Hoje nós recebemos a equipe do Seminário São João Maria Vianney, esses jovens que se preparam para o sacerdócio da Diocese de Itumbiara, Jataí, e 2 daqui da Arquidiocese de Goiânia. O que eles trazem para o Vitor e o João Marcos, né? 2 vocações aqui em cima do altar e tantas outras aqui no meio de nós. O que eles trazem é um chamado, o mesmo chamado que Jesus faz a todos nós. Eles chamam alguns que sentem o convite do Senhor para ser padre, e Jesus no Evangelho chama a todos nós a uma decisão definitiva e fundamental. Para tudo que você está fazendo, para tudo, põe tudo que você tem em suas mãos no chão, volta o seu olhar para Jesus e presta atenção no que Ele te diz hoje. Vamos ao Evangelho. No seu folheto, o número 9, capítulo 14 de Lucas, versículo 25 a 33. Os meninos seminaristas, eu uso um método bem extravagante na pregação, tá bom? Aquilo que for bom vocês aprendam, aquilo evite, que não for bom, evite. Acompanhem também, vamos lá. Alguns professores ensinam a vocês que homilia é uma coisa diferente do que eu faço aqui, e eu ouso enfrentá-los também com o que vou fazer agora. Vamos lá? Então, domingo passado, nesse mesmo capítulo 14, Jesus chamava a gente a ter coragem de deixar de lado o nosso orgulho, não era? E chamava a gente a viver a humildade, a ter coragem de jogar fora aquilo que faz a gente se sentir grande e elevado em qualquer coisa, deixar de lado o orgulho, ser humilde. Mas não é só o orgulho que é para a gente deixar de lado. Além do orgulho, que faz a gente sentir-se grandioso ou importante em qualquer coisa na vida, Jesus hoje propõe deixar de lado algumas situações, realidades que você, irmã e irmão, talvez nunca tenha entendido muito bem. O Espírito Santo hoje assiste-nos e nos fará compreender bem. Vamos lá? Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Não é uma multidão, mas grandes blocos de multidões. Você imagina um deserto, uma região de deserto e de semideserto. Em vários, você levanta o olhar e em vários cantos você avista grupos de multidões espalhados, grandes multidões, todas querendo acompanhar Jesus. Nós iniciamos hoje a semana, hoje não, né? Liturgicamente hoje, até domingo que vem, a Semana da Pátria. Rezamos muito pelas multidões do nosso Brasil nesta semana.
Vamos fazer dessa semana de hoje até domingo que vem a nossa oração pelo Brasil, pela pátria. Grandes multidões perdidas no Brasil, querendo seguir Jesus. 206 milhões de habitantes no país. Grandes multidões querendo acompanhar Jesus. Vejamos juntos. Voltando-se, ele lhes disse: espera lá, você precisa, no meio da multidão que você está, no meio da multidão que cada um de nós se encontra, ver o movimento de Jesus parar e voltar-se. Você precisa visualizar isso, você precisa sentir, experimentar isso. Jesus se voltar para você, no meio da multidão ele fisgar você com o olhar, Jesus olhar para você e no olhar que ele dirige a você, você perceber que ele entende e compreende o que é que move você, o que que arrasta você atrás dele. Voltando-se, ele lhes disse, versículo 26, todos juntos comigo: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Para lá. Essa lista que Jesus faz, ela é uma lista que talvez tenha sido ela que move você a procurar Jesus. Por que você está aqui atrás de Jesus? Pode ser que o que trouxe você aqui, procurando Jesus, seguindo Jesus, seja: porque eu quero resolver minha vida. Porque eu tenho dificuldades em minha vida e eu quero que Jesus me ajude a resolver. Por que você está aqui? Porque eu quero que Jesus cure o meu pai e a minha mãe que está doente. Porque eu quero que Jesus transforme e abençoe meu pai e minha mãe. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu preciso que Jesus abençoe a minha esposa, o meu esposo, no trabalho, no emprego, na saúde. Por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu não posso ficar sem vir aqui, porque eu preciso da bênção de Jesus sobre meu filho, minha filha, minha irmã, meu irmão. Jesus diz assim: olha, a partir de agora, posso falar? A partir de agora, se você quiser me seguir, pegue a lista das suas intenções, põe ela de lado. E na lista das suas intenções, que você reza todo dia, pedindo as bênçãos e graças, você põe de lado uma coisa fundamental: os seus afetos primários. O que é afeto primário? A experiência dos afetos primários na psicologia, a gente aprende, são as relações básicas: pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, irmã, irmão. Jesus fala: se você está me seguindo só para pedir bênção e dar conta de resolver as coisas da sua casa, a partir de agora eu convido você a desistir. Se é isso que te move a vir aqui, a partir de agora eu digo a você: ou você põe isso em segundo plano, ou você não me segue mais não. A partir de agora, ou você põe essas intenções suas em segundo plano, ou você não me siga mais, porque não estou afim de ficar orientando e ensinando e pregando para quem está atrás de mim por causa de pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, irmão, irmã, e até da própria vida. Porque eu tenho medo de ter doença, eu tenho medo de não ser curado, eu tenho medo de não ter emprego, eu tenho medo de não ter casamento abençoado, eu tenho medo disso, eu tenho medo de... Não, se você quiser me seguir,
só para resolver problema da sua vida? Não pode ser meu discípulo, não queira me seguir mais. Acabou. Ai, ai, ai. E como é que a gente resolve isso? Se a gente aprende, inclusive na catequese, que o centro do zelo de Deus, o que Deus mais compreende, e até o nosso ministério, nossa vocação, deve estar a serviço na igreja e cuidar da família como a célula mais importante da sociedade. Jesus fala: olha, a célula mais importante da sociedade é a família, mas você não me siga por causa disso. Quem não se desapega, o verbo no grego, que não existe esse verbo desapegar, o verbo significa amar menos. Desapego, na língua original que o Evangelho de Lucas foi escrito, significa quem não ama menos. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, a esposa, o esposo, o filho, a filha e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Amar menos, desapegar, significa pôr Jesus no centro. Por que é que eu estou aqui? Eu estou aqui por causa de Jesus. Ainda que vindo aqui e eu não consiga nenhuma mudança e transformação no meu pai, na minha mãe, no meu filho, na minha filha, no meu esposo, na minha esposa, no meu irmão, na minha irmã e até na minha vida, não tem importância. Eu estou aqui. Nós cantávamos no Salmo, o quê? Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Eu estou aqui porque o Senhor é meu refúgio. Eu estou aqui não para Ele abençoar nada e nem ninguém, nem minha vida. Eu estou aqui porque longe dEle eu não sou nada. Eu estou aqui porque eu preciso dEle. Versículo 27, leia comigo. Toda a igreja: quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Olhe aqui para a cruz de Jesus. Deixa eu virar um pouquinho para o lado de cá. O que significa a cruz de Jesus? Que outro nome tem a cruz de Jesus? Você precisa renunciar pai, mãe, esposa, esposo, pai, filho, irmão, irmã, filho, filha. Você precisa carregar sua cruz e caminhar atrás de Jesus. Você pode perguntar a Jesus: Jesus, o que é essa cruz que eu tenho que carregar atrás do Senhor? Você provavelmente considera que a sua cruz é exatamente o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu esposo. Muitos aqui acham que a sua cruz é isso. Não achamos? Pois a partir de hoje não pode ser mais não. O que é a cruz de Jesus? Que outro nome tem essa cruz de Jesus? Essa cruz de Jesus tem um nome. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus. Diga comigo: a cruz de Jesus tem um nome: fazer a vontade do Pai, dar-nos a salvação. A cruz de Jesus tem um nome: amar e fazer a vontade do Pai, acima de tudo, e nenhuma outra coisa neste mundo pode ser mais importante
do que amar o Pai e fazer a vontade dEle. Põe a mão no seu coração e diga: Jesus, põe no meu coração o amor pelo Pai eterno e a minha disposição em fazer a vontade do Pai, agora e sempre. Irmã, irmão, você deve hoje, no horizonte da sua vida e da sua relação com Deus, no horizonte da sua vocação, no horizonte das suas buscas e dos seus anseios, você deve visualizar assim à sua frente uma gigantesca porta se abrindo, uma cortina gigantesca se abrindo e um horizonte enorme se abrindo para você, e você dizendo: a cruz que eu carrego não é mais o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, a minha esposa, meu esposo, meu filho, minha filha, a minha vida. A cruz que eu carrego eu experimento um amor que Deus tem por mim. Eu experimento a graça de conhecer o plano de Deus para a minha vida. Eu abraço esse plano de Deus e essa é a minha missão, essa é a minha cruz. Tudo que eu for fazer a partir de hoje, e tudo que eu amar, tudo que eu querer bem, só vai ter lugar na minha vida se me ajudar a abraçar a vontade de Deus, acolher o amor de Deus e seguir Jesus com o amor de Deus e a vontade de Deus imperando sobre a minha vida a qualquer custo e a qualquer preço. Tá claro? Tá claro, igreja? A partir de hoje você não vem mais atrás de Jesus só por causa do seu marido que é custoso, da sua esposa que é custosa, dos seus filhos que você tem medo de perder na vida, não. Vem atrás de Jesus por duas motivações fundamentais: acolher e experimentar o amor de Deus. Acolher e experimentar o amor de Deus. Acolher e viver a vontade de Deus. Quando Jesus olha para nós lá do céu, junto com o Divino Pai Eterno e o Espírito Santo, que Ele estava lá na glória desde toda a eternidade, olhava aqui para a terra e via uma multidão, ou muitas multidões. Lá do céu Ele olhava com o Divino Pai Eterno e o Espírito Santo e via muitas multidões, povos, raças e línguas em muitos cantos da terra, muitas multidões, machucadas, feridas, condenadas ao pecado, à dor, à perdição. E Ele via e experimentava o coração do Divino Pai Eterno, que criou-nos e modelou-nos para sermos filhos e filhas felizes diante dEle eternamente no jardim. E Jesus via o sofrimento nosso aqui, perdidos no pecado, e via o coração do Pai Eterno doído por ver tantos filhos perdidos aqui embaixo. Jesus falou: Pai, eu topo ir lá. Eu conheço o amor com que o Senhor me ama. Eu sei o quanto o Senhor me ama, por isso eu sei o quanto o amor que o Senhor tem por aqueles lá é grande. Eu sei o quanto para o Senhor seria duro me ver perdido. Eu sei que para o Senhor ver aquela multidão lá embaixo perdida. Pai, eu conheço o amor do Senhor. Eu abraço uma causa. A cruz de Jesus pode ser chamada de causa que Ele abraçou. A sua cruz também pode ser essa, a causa que você abraça: fazer a vontade do Pai. A partir de hoje, você não vem aqui para fazer a sua vontade,
para que seu marido e sua esposa fiquem do jeito que você quer, que seu filho fique do jeito que você quer, sua filha, seu pai e sua mãe fique do jeito que você acha que deveriam ficar. A partir de hoje, você procura Jesus, para que as coisas na sua vida, e na vida da sua casa, e na vida de todas as pessoas no mundo, repitam comigo: eu venho aqui para que as coisas fiquem do jeito que Deus quer, do jeito que Deus quer, ainda que nunca fique ainda que nunca do jeito que eu quero. do jeito que eu quero. Eu venho aqui Eu venho aqui por causa do querer de Deus. por causa do querer de Deus. Jesus conta duas historinhas para ilustrar isso. Vamos ver? Versículo 28. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, leia comigo: este homem começou a construir e não foi capaz de... Essa semana eu pensava num exemplo para nós na igreja, muito concreto. Começamos uma torre e não damos conta de acabar. Às vezes começamos uma igreja e não damos conta de acabar. A torre lá da Santo Antônio, que é uma torre, fica mais fácil da gente visualizar, essa semana começou a ser tirado um pedaço dela, porque ela não podia ser acabada. Foi planejada para ser um trem que ela não tem condições de ser terminada. Teve que começar a desfazer a torre. É disso que Jesus está falando. Olha, se você ambiciona projetos que você não dá conta, você vai ser motivo de chacota. Você começa uma família que você não vai dar conta, você vai ser motivo de chacota. Você começa a ser pai e mãe, sem dar conta de ser pai e mãe, você vai ser motivo de caçoar por todo mundo. Não comece uma torre que você não dá conta. Você idealiza um tipo de família que você não dá conta, as pessoas vão caçoar de você. Então, não comece mais a querer ter um pai do jeito que você quer, fazer o seu pai ser uma torre, sua mãe ser uma torre, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, sua irmã, seu irmão ser uma torre do jeito que você quer. Você não vai dar conta de terminar essa obra, entendeu? Você tem que querer que o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, seu esposo, sua esposa, seu irmão, sua irmã, não fique mais do jeito que você quer. Estou fazendo tudo por você. Você tem que ficar do jeito que eu quero, porque eu faço tudo por você. Muitos pais falam isso para os filhos, não falam? Muitas esposas dizem isso para os esposos. Muitos esposos dizem isso para as esposas. A partir de hoje você não vai olhar para ele, pensar que ele, ela é uma torre sua. A partir de hoje você vai olhar para a sua família e dizer: isso aqui tem que ficar do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Porque se for ficar do jeito que eu quero, vai ser uma torre que eu não vou dar conta de construir. Está claro, igreja? A partir de hoje, tome cuidado com o jeito que você aborda Jesus, pedindo a Jesus para fazer seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, ficar do jeito que você quer. A partir de hoje, você vem procurar Jesus, para que Jesus ilumine você e ajude você a entender o que é que Deus quer para a sua esposa, para o seu esposo, o que é que Deus quer para o seu filho, para a sua filha. Aí você vai trabalhar para Deus, e não botar seu filho e sua filha para trabalhar para você, para cumprir ideal e fantasia de torre que você quer. Entendeu, igreja? Entendeu mesmo? Veja o segundo exemplo. Versículo 31, é fantástico. Ou ainda, isso é brabo, presta atenção nisso aqui.
Esse segundo exemplo, ele é perfeito para as famílias de hoje. Olha que coisa impressionante. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Leia comigo todos juntos. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Irmãs e irmãos, eu peço ao Divino Espírito Santo que me ajude agora a explicitar a vocês o que significa essa palavra, porque eu tive uma intuição de pensamento, mas eu não sei se dou conta de verbalizar. Trava. Presta atenção nesse raciocínio. Ele é forte demais. E ele vai desmantelar muita coisa na sua cabeça e no seu coração. E pode ser que você vá fazer um esforço para não entendê-lo, para não permitir que essa palavra tenha a autoridade que ela precisa ter na sua vida. Então, até como mecanismo psicológico de resistência, você é como uma filha, um filho teimoso, que diz que não está te entendendo só para não te obedecer. E às vezes nós fazemos isso com a palavra de Deus. A gente diz desavergonhadamente que não entendeu, exatamente para não obedecê-la. Presta atenção nesse raciocínio. Até hoje, você veio à igreja, você reza, você vai atrás de Jesus, porque você quer que seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua vida fique do jeito que você quer. Jesus está dizendo que isso é uma guerra que você não vai vencer, que você vai ter que negociar as condições de paz. Eu vou dizer inclusive com sofrimento. Eu vou dizer uma coisa agora, inclusive com vontade de chorar, porque eu conheço alguns pais e algumas mães aqui dentro da igreja que pegaram filhos e que tentaram fazer os filhos ficar do jeito que eles queriam, e até quando trazia para a igreja, era trazer para a igreja para fazer o filho ficar do jeito que ele queria, e o filho não ficou do jeito que ele queria e que ela queria. E virou uma guerra e um inferno dentro de casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não estão? E virou um inferno e uma guerra dentro de casa. Chegou uma certa altura que o pai e a mãe teve que parar de falar de Deus para o filho e deixar o filho desembestar dentro de casa, com a vida completamente perdida dentro de casa. E o pai e a mãe diz para o padre hoje: não, eu tive que fazer uma negociação de paz. Eu perdi a guerra. Na verdade, as coisas ficam do jeito que ele quer, dentro de casa. Filho, filha que não respeita o pai e a mãe, que põe fim no mundo e mora dentro de casa do pai e da mãe, que usa droga e apronta a vida do jeito que ele quer, e o pai e a mãe não dá conta de ter uma autoridade na vida dele e dela. Por quê? Não é só porque o filho é perdido, é porque o pai e a mãe não veio com a criança pequenininha para a igreja, para buscar Jesus e perguntar a Jesus: o que o Senhor quer para mim, para nós? Você veio trazendo seu filho para que seu filho ficasse do jeito que você queria. Era uma torre que você estava construindo, e você não entendeu que na construção do seu filho, da sua filha, da sua esposa e do seu esposo, você era apenas um operário fazendo uma torre que Deus é que é o autor e o construtor. Está entendendo, igreja? Que o seu filho e sua filha é uma batalha de Deus e não uma guerra que você tem que vencer. Que o seu filho e a sua filha, numa certa altura, até uma certa altura você gritava e berrava, fazia cara ruim,
e não dava o dinheiro, e ele se comportava como você queria. Mas chegou um momento em que seu filho rompeu e disse a você: com o exército que você tem, você não vai me vencer. Você tem 10.000 homens de guerra, eu tenho 20.000. Vocês conhecem história assim dentro das nossas famílias? Conhecem? Conhecem? O fracasso dessa guerra. Estenda a sua mão aqui para a cruz. Confesse agora. Diga comigo: Jesus, Jesus, o fracasso da guerra o fracasso da guerra dentro da minha casa, dentro da minha dentro casa, da minha família, dentro da minha família, é porque eu tentei, é porque eu tentei, é porque nós tentamos é porque nós tentamos fazer as coisas ficarem fazerem as coisas do ficarem jeito que nós do queríamos. jeito que nós O queríamos. fracasso da nossa vida O fracasso da nossa é vida porque nós não buscamos entender é porque nós não buscamos entender qual era o plano de Deus, qual era o plano de qual Deus, era a vontade do Senhor para nossa casa. qual era a vontade do Senhor para Jesus, nossa casa. Jesus, A partir de hoje, a partir de hoje, eu preciso, eu preciso, eu necessito eu necessito da sua ajuda da sua ajuda para corrigir o que me levou ao fracasso, o que me levou ao fracasso, a derrota nessa guerra, a derrota dessa guerra, a ser motivo de chacota nessa construção. a ser motivo de chacota nessa construção. Jesus, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ajude a minha família. Ajude a minha família. Amém. Irmã, irmão, sua família é uma construção que não é sua. Sua família é uma guerra que não é sua. Sua família, sua casa é uma construção que pare de querer ser o chefe e achar que porque você está comprando o material, essa construção vai ficar do jeito que você quer. Você vai virar motivo de chacota se você continuar assim. Sua família é uma guerra que não é sua. É uma batalha que você não vai entrar nela mais como um rei que tem 10.000 homens para guerrear para você. Você vai entrar nessa guerra como um dos 10.000 homens que tem Jesus como chefe dessa batalha de guerra. Entendeu a diferença? Entendeu a diferença? Você a partir de hoje vai ser soldado de guerra e você vai ouvir o comando de Jesus e você vai parar de gritar para o exército: batalha, guerreia, guerreia que nós vamos vencer. Você não vai vencer essa guerra. Tá claro? Tá claro, meninos? Presta atenção no que vem. Versículo 33. A idade de Jesus. É isso mesmo? É. Pesado, né? Para um domingo de manhã. Não é pesado? Mexe com tudo na vida da gente, não mexe? Desmantela todos os esquemas que estão aqui na mente e no coração. Presta atenção no que vem, para moer com o resto. Leia. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Olhe para cá. Tudo que você tem aqui, que você acha e pensa sobre a sua família, você tem que renunciar e perguntar a Jesus: Jesus, Pai eterno, Divino Espírito Santo, tira o que eu penso sobre a minha família e põe na minha mente o que o Senhor quer, o que o Senhor planejou para a minha família. Põe aqui na minha cabeça o plano do Senhor e tira o que eu pensava. Jesus, Divino Pai eterno, Divino Espírito Santo, tira do meu coração tudo que eu carreguei até hoje, pensando que o meu pai devia ser, a minha mãe devia ser, minha esposa, meu esposo devia ser assim, meu filho, minha filha deveria ser desse jeito, daquele jeito.
minha irmã, meu irmão deveria ser daquele jeito, renuncio tudo e peço ao Senhor, põe no meu coração o que o Senhor quer, o que o Senhor planeja para a vida da minha casa e da minha família, para que eu volte para lá agora, presta atenção, hein? Como um operário para trabalhar na obra que é do Senhor, como um soldado de guerra numa guerra que é do Senhor. As coisas lá em casa não vão mais ficar do jeito que eu estava planejando, porque as coisas a partir de hoje vão ser enfrentadas para que elas fiquem do jeito que o Senhor quer. Entendeu a diferença? Só que isso supõe, provavelmente, você vai ter um sentimento enorme de fracasso, de humilhação, porque tudo que você jogava na cara do marido da mulher, do filho da filha, do irmão da irmã, do pai e da mãe, você vai ter vergonha de pensar como eu era estúpido, querendo fazer de você uma torre do jeito que eu pensava que deveria ser. E mudar esse esquema aqui dentro se chama metanoia, conversão, mudar de meta, mudar, radicalmente mudar, e renunciar a tudo, pôr no centro da sua vida o comando, não da ordem, hein? Presta atenção, olhe para cá, o comando no centro da sua vida é, primeiro, experimentar o amor com que Deus me ama. Depois, conhecer o plano e o desígnio dele para a minha vida e para a vida da minha família. Não volte para a sua casa apenas dando o comando para Deus, sem que esse comando seja motivado pela experiência de ser amada e amado por Deus. Vai ser uma desgraça do mesmo jeito. Não passa o comando para Deus sem experimentar primeiro o amor com que Ele te ama. Essa cruz de Jesus tem um nome primeiro: amor com que Ele me amou. Jesus repetiu tantas vezes: o Pai me ama, eu amo o Pai, eu e o Pai somos um. Primeiro, a cruz de Jesus chama amor com que o Pai me ama. Segundo, a cruz se chama fazer as coisas ficarem do jeito que o Pai planeja. E para isso eu vou ser operário do Senhor, soldado no exército do Senhor. Eu vou renunciar a tudo o que eu tenho. Domingo passado era renunciar ao orgulho, né? Não era? Hoje você não vai renunciar só ao orgulho não, minha comadre, meu compadre. Hoje você vai renunciar a... Credo, igreja, que trem feio. Hoje você não vai renunciar só ao orgulho não. Hoje você vai renunciar a... Estenda a mão aqui para a cruz e grita: hoje você vai renunciar a... E continua: eu renuncio a tudo. A tudo. Para tomar a minha cruz. Para tomar a minha cruz. A minha cruz é... A minha cruz é... o amor com que Deus me ama. O amor com que Deus me ama. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eu vou renunciar a tudo. E as coisas vão ficar tudo do jeito que Deus quer. E as coisas vão ficar tudo do jeito que Deus quer. Amém. Põe a mão no seu coração. Incline a sua cabeça. Essa renúncia de tudo não é coisa para padre e freira, não. Essa renúncia de tudo é coisa para quem é discípulo e discípulo de Jesus. Não tem a menor possibilidade de você ser cristão, sem fazer a renúncia de tudo. Fale para Jesus que hoje, e a partir de hoje, você vai se desapegar do seu pai e da sua mãe, da sua esposa e do seu esposo. Você vai se desapegar dos seus filhos, dos seus irmãos.
Você vai se desapegar da sua própria vida, porque você vai se apegar ao amor com que Deus te ama. Você vai se apegar ao plano que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família, e pôr no centro de tudo, e vai deixar Deus ser o construtor dessa torre, Deus ser o comandante desta guerra. Converse, fale com Deus do seu jeito, reze no íntimo do seu coração. Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim, tenho esperado que me fale, tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Olhe para a cruz, olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, eu sei bem o que me diz. ainda que nunca me fales, Ainda que nunca me fale, eu sei bem o que tem sentido, eu sei bem o que tem sentido. ainda que nunca me reveles. Ainda que nunca me revele, Tenho andado ao teu lado, andado ao teu lado, junto a ti permanecido. junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. pois sou teu melhor amigo. A igreja canta: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama Canta: como eu. ninguém. Ninguém te ama A igreja, como eu. olhe para a cruz. Olhe pra cruz, Esta é a minha grande prova. minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Todos de pé, estenda as mãos para a cruz. Ninguém te ama. Canta. Ninguém. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Foi por ti, porque te amo. A cruz foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus.
Jesus, não me deixe jamais não me deixe jamais entender que a cruz Entender que a cruz é primeiro sofrimento. é primeiro sofrimento. Jesus, ajuda-me Ajuda-me a compreender a compreender que a cruz que a cruz é, acima de tudo, é, acima de tudo, a maior declaração de a amor maior declaração de amor com que o Pai nos ama. com que o Pai nos ama. O Pai nos amou O Pai nos amou. e o Senhor Jesus e o Senhor Jesus nos amou até o fim, nos amou até o fim, dando a sua vida por nós na cruz. Dando a sua vida por nós. na Jesus, Jesus, a partir de hoje, cruz. A partir de hoje, eu te peço, eu te peço, diante da sua cruz, diante da sua cruz, ajuda-me ajuda-me a experimentar a graça a experimentar a graça de desapegar de desapegar de mim mesmo, de mim mesmo, da minha vida, da minha vida, dos meus dos afetos, meus afetos, da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família, e pôr no centro de tudo e pôr no centro de o tudo amor com que o Senhor me o ama, amor com que o Senhor me o ama, amor com que o Senhor nos o ama. amor com que o Senhor nos ama. Jesus, a a minha casa, minha casa, a minha família a minha família é uma torre é uma torre que vai ser construída que vai ser construída não mais não mais do jeito que eu quero, do jeito que eu mas quero, como o Senhor quer. mas como o Senhor quer. A minha família A minha família é uma batalha é uma batalha que eu não vou mais enfrentar que eu não vou mais como enfrentar comandante da guerra, como comandante mas da eu guerra. vou entrar nessa batalha Mas eu vou entrar nessa como um batalha soldado do seu exército. como um soldado do O seu comando é do Senhor. O comando é do Minha Senhor. família vai ficar Minha família não mais como eu quero, não mais como eu mas quero, como Deus quer. mas como Deus quer. Jesus, Jesus, põe no meu coração Põe no meu coração a autoridade dessa a palavra. autoridade dessa Põe na palavra, minha mente põe na minha a autoridade desta a palavra autoridade dessa palavra do Evangelho do Evangelho que ouvimos e meditamos, que ouvimos e meditamos, e põe em mim e põe em mim a força a força do desapego do desapego e da renúncia de tudo e da renúncia de tudo para tomar a minha cruz para tomar a minha e cruz cada dia e cada e dia te seguir. e te seguir. Jesus, Jesus, eu não tenho medo da cruz. eu não tenho medo da cruz. Ela é o amor Ela é o amor com que Deus me amou, com que Deus me amou. e ela é o amor E ela é o amor com que eu vou amar a Deus com que ela vai amar a Deus e fazer a vontade de Deus. e fazer a vontade de Jesus, Jesus, eu renuncio eu renuncio a tudo a tudo e só a ti servirei. e só a ti servirei. Amém. Amém. Ninguém te ama. Canta bonito. Canta bonito, Ninguém igreja. te ama Canta. como eu. Ninguém te ama Ninguém te ama como eu. como eu. Põe a mão no coração e canta. Da cruz, esta é a minha grande Olhe pra prova. cruz. Ninguém. Ninguém te ama como eu. Só a igreja, ninguém. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz. Foi por ti, porque te amo. Foi por ti, porque eu te amo. Brada. Ninguém te ama como